Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, estou de volta, né? Segunda-feira não pude dar aula, mas o professor Leão gentilmente, né, me substituiu, esteve aqui com vocês, deu para matar a saudade, né, do professor Leão, e foi muito bom, tenho certeza que foi muito bom, fiquei muito feliz também, vocês terem a oportunidade de ter aula com o professor Leão, que é um geômetra, né, doutor na área de geometria da matemática, então para ele é bem tranquilo essas situações aí do cálculo 2. Bom, gente, eu sei que muita gente está me perguntando sobre a prova, tá? Eu já corrigi as provas todas, só que a gente ainda não vai entregar, porque assim, não é só a correção, ainda tem que lançar em planilha, essas coisas, então não vai ser hoje, então vai ficar para a semana que vem. Porém, eu não calculei a média ainda, mas creio que a média foi boa. Apesar de que, para o nível de dificuldade da prova, eu esperava assim, que mais pessoas fechassem a prova, né? Porque assim, a prova estava muito tranquila. Ou não? Estou mentindo? Não. Tá, né? Tranquila. Por isso que eu falei, gente, venham para a prova que vocês não vão se arrepender. Aí, professor, mas eu só estudei distância entre pontos. Não, você tem que estudar tudo, só tinha 2 aulas, né? Então não tem por que não estudar todo o conteúdo. Olha, acho que a única coisa que eu queria comentar com vocês, claro que o item A, você vai desenhar no plano, é uma reta, inclusive é a função identidade, né? Então, uma reta crescente ou decrescente. Eu só queria comentar que algumas pessoas, alguns alunos, não sei porquê, desenharam a reta assim na metade. Tipo assim, chegava na origem, aí parava de desenhar. Ou então só da origem para cá. Aí eu não entendi por quê. Porque, claro, você vai desenhar a função y igual a x, você tem que desenhar a reta toda. Né? Se fosse no R3, pelo menos, que não precisa desenhar o plano inteiro, tudo bem. Mas no R2, né, você tinha que desenhar a reta toda. Então, alguns fizeram isso, né, acabaram não ganhando a pontuação toda dessa questão, por mais que eles sabiam que era uma reta. Só faltou desenhar toda a reta, né, e não uma semi-reta. Bom, então acho que é isso, né? Vamos para a nossa aula de hoje. Nossa aula número 4. E hoje o assunto principal é ângulo entre vetores, tá? Ou seja, a gente vai falar sobre vetores paralelos e vetores ortogonais. Só que vocês já perceberam, desde a aula de segunda-feira, que nós entramos numa nova fase aqui de cálculo 2. Porque até então, eu comentei com vocês que o que a gente estava estudando era os espaços Rn, principalmente o R3. E é claro, o nosso objetivo é dominar esse espaço Rn, dominar o espaço R3. Então, nós estamos fazendo várias formas geométricas dentro do R3. E na aula passada, nós começamos a falar sobre vetores, sendo que vetores é algo que vai acompanhar a gente agora durante todo o curso, tá, gente? Por isso que é importante que a gente entenda, compreenda e saiba usar os vetores. Então, vocês aprenderam na aula passada o que é um vetor, aprenderam como é que calcula a norma de um vetor, que é o comprimento, né, a distância do vetor. Vocês aprenderam também o que é o produto interno ou produto escalar, ou pelo menos a definição de produto interno. Então, hoje a gente vai usar esse conhecimento para tentar achar um ângulo entre 2 vetores. Então, vou começar no quadro, depois a gente vai para o nosso slide. Então, quero falar sobre ângulo entre vetores. Gente, então, vamos supor que nós temos 2 vetores, o vetor U e o vetor V. Então, posso desenhar eles aqui. Tá aqui, ó. Esse aqui vai ser o nosso vetor U. Este daqui vai ser o nosso vetor, que eu estou chamando de vetor V. Aqui eu estou desenhando assim, mas você pode considerar que a gente está no R3, tá? Não tem problema. Você pode considerar que a gente está no R3 para esses 2 vetores. Então, cada um deles tem 3 coordenadas. Ok. Você já sabe também que um vetor ele só é um representante de uma classe, né? O que faz com que você possa posicionar o vetor onde você quiser, desde que você mantenha a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Então, por exemplo, eu não queria o vetor U aqui, eu quero desenhar ele bem aqui. Posso? Posso. Está aqui, ó. Desde que eu mantenha, né, as mesmas características que esse vetor aqui. Então, já que eu posso posicionar os vetores onde eu quero, então, eu já posicionei eles desta forma aqui. Ou seja, eu já uni o ponto inicial desses 2 vetores. Por quê? Eu faço isso justamente para formar um ângulo entre eles.
Esse ângulo, vou chamar de ângulo θ. É claro que entre dois vetores, pelo menos quando eu posiciono assim, você obtém pelo menos dois ângulos, né? Porque eu poderia considerar tanto o ângulo θ, que eu posso chamar ele de ângulo interno, mas também eu tenho outro ângulo bem aqui fora, né? Que eu poderia chamar de ângulo externo. Só que aqui, toda vez que eu falar de ângulo entre vetores, eu sempre estarei considerando o menor ângulo entre eles. Então, nesse caso, por isso que eu coloquei aqui o θ. Ok, gente. Então, olha só o que eu vou fazer. Vocês já aprenderam também que eu consigo somar dois vetores usando a regra do paralelogramo. E nessa regrinha, a gente projeta aqui o vetor V, aqui em cima, e projeta o vetor U aqui na diagonal. Se eu pegar essa diagonal principal aqui, ó, essa diagonal maior, ela é justamente a soma do vetor U com o vetor V. Mas, ao invés de eu pegar a diagonal maior, eu vou pegar aqui a diagonal menor. Então, eu vou desenhar aqui um novo vetor nessa diagonal aqui. Então, gente, vou colocar o vetor apontado para cá, mas poderia ser para cá também, não tem problema. Esse vetor aqui que eu coloquei de laranja, vocês concordam comigo que ele está relacionado também com o vetor U e o vetor V? Ou seja, como é que eu chegaria nesse vetorzinho laranja aqui? Eu poderia pegar o meu vetor U, que está projetado bem aqui, e eu poderia pegar o vetor menos V. Porque o que seria o vetor menos V? Seria o vetor V, só que no sentido contrário. Então, se eu pegasse, por exemplo, aqui, ó, o meu vetor U, que ele está bem aqui, e usasse o vetor menos V, o menos V seria mais ou menos isso daqui, e fizesse a soma deles, então eu posiciono aqui o menos V para cá. E no momento que eu fizesse essa configuração, o meu vetor U mais menos V seria justamente o meu vetor laranja, que aparece bem aqui. Então, com isso eu estou mostrando que esse vetor laranja é o meu vetor U menos V. Tá? Então, ó, apesar de eu projetar em um paralelogramo, mas eu estou interessado nesse triângulo que formou agora. Lembrando, por que eu estou fazendo tudo isso? Porque o meu objetivo é achar o ângulo θ. Esse é o meu objetivo. Ou seja, o meu objetivo é descobrir qual é o ângulo formado entre dois vetores. Lembrando que eu tenho esses vetores. Então, são vetores que eu conheço. Por exemplo, o vetor U é o vetor menos 1, 0 e 2. O vetor V é o vetor 0, 3 e 4. Então, são vetores conhecidos. A partir daí, eu quero achar esse ângulo. Agora que eu já formei esse triângulo, gente, eu vou colocar de novo o triângulo aqui embaixo. Só que, ao invés de eu fazer o triângulo das forças, eu vou colocar só o triângulo com as normas, só com os comprimentos, porque é esse que me interessa agora. Então, ó, eu vou escrever aqui, vou desenhar o mesmo triângulo. Eu vou desenhar o mesmo triângulo que está aqui em cima, só que agora eu não vou olhar para os vetores, eu vou olhar apenas para o comprimento dos lados desse triângulo. Então, quanto é esse comprimento desse lado aqui, por exemplo? Vocês concordam comigo que esse comprimento equivale à norma desse meu vetor U, já que o comprimento do vetor U ele coincide com aquele lado daquele triângulo. Então, bem aqui, para esse lado, eu tenho a norma do meu vetor U. Aí, usando o mesmo raciocínio, né? A base do meu triângulo vai ser a norma do vetor V, e esse outro lado aqui vai ser a norma do vetor U menos V. Opa, norma. E bem aqui eu ainda tenho o meu ângulo que eu quero achar. Ok, agora ficou mais fácil para eu descobrir esse ângulo aqui, porque eu tenho um triângulo, e nesse triângulo eu tenho as medidas de todos os lados. Porque se eu te der as medidas de um vetor, as coordenadas de um vetor, você consegue calcular a norma dele? Sim ou não? Consegue, né? Inclusive, essa questão de norma, vocês vão usar isso o curso inteiro. Então, por favor, nunca esqueçam de como calcular a norma de um vetor. Então, ó, você consegue calcular a norma desse, você consegue calcular a norma desse, e desse aqui, como é que a gente teria que fazer? Era só subtrair as coordenadas desse vetor pelas coordenadas desse, né? Diminuir esse menos esse. Depois você, de novo, isso ia te dar um vetor com coordenadas, você ia aplicar de novo a norma desse vetor. Tá? Então, eu sei quem são esses três lados. Eu quero descobrir esse ângulo. O que eu posso fazer?
eu vou aplicar, nesse caso, uma lei que vocês usaram muito lá no ensino médio, que é a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, normalmente a gente usa ela quando a gente tem dois lados e um ângulo, e quer descobrir um terceiro lado. Mas nada nos impede de usar a mesma lei para achar um ângulo se eu tenho os três lados. E é isso que eu vou fazer agora. Então, pela lei dos cossenos, pela lei dos cossenos, olha só, eu vou usar a lei dos cossenos neste triângulo aqui, tendo como base este ângulo. Então, vai ficar aqui o quadrado desse lado, então, norma de U ao quadrado, mais, ou melhor, deixa eu apagar aqui, deixa eu logo colocar esse daqui, né? Quadrado desse lado aqui, então a norma de U menos V. A lei dos cossenos é parecido com a lei com a teorema de Pitágoras, né? Só que vai acrescentar uma coisinha aqui a mais. Então vai ficar como se fosse esse lado aqui ao quadrado, como se fosse a hipotenusa, igual a norma de U ao quadrado, mais a norma de V ao quadrado. Até então isso aqui é o teorema de Pitágoras, só que aqui não é um triângulo retângulo, né? Por isso que eu estou usando a lei dos cossenos. Menos 2 vezes a norma de U, a norma de V e o cosseno do ângulo entre eles. Então, olha só que interessante. Eu já consegui uma equação onde aparece o meu vetor que eu quero achar e o resto aqui tudinho eu sei quem é, eu consigo calcular. Só que, claro, eu não vou decorar uma fórmula dessa. Aliás, não vou decorar nada. O importante aqui é saber demonstrar as coisas. Então, agora eu só vou ajeitar essa equação, mas o meu objetivo final é descobrir esse ângulo aqui. Aí o que eu vou fazer? Vamos olhar para cá. Na aula passada, vocês aprenderam uma propriedade que envolve a norma e o produto interno. Qual é essa propriedade? A norma de um vetor é igual ao produto escalar do vetor com ele mesmo. Tá? Então, eu vou usar essa propriedade agora. A norma ao quadrado de um vetor é igual ao produto interno do vetor com ele mesmo. Então, ó, quem é o vetor aqui? É o vetor U menos V. Então, usando a propriedade, aqui ele já está ao quadrado. Então, isso daqui é igual ao produto interno deste vetor com ele mesmo. Aí, do lado direito, só vou repetir. Não vou mexer ainda, pelo menos. Aí, gente, olha só o que eu vou fazer agora. Vocês aprenderam também que para o produto interno, vocês têm a propriedade distributiva. Então, eu vou distribuir isso daqui. Então, ó, por exemplo, eu vou distribuir esse daqui e vou distribuir esse daqui. Então, isso vai me dar 4 produtos internos aqui embaixo. Então, ó, vai ser U com U. Então, vai ficar aqui, produto interno de U com ele mesmo, mais produto interno de U com menos V. Produto interno de U com menos V. Aí, nós aprendemos uma outra propriedade que dizia assim, ó, quando você tem um produto interno de um vetor e o outro tem uma constante aqui, nós podemos tirar essa constante daqui. Né? Isso aí equivale a você fazer produto interno de menos U com mais V e também equivale a deixar a constante aqui fora. Então, ó, já vou usar a propriedade. Aqui vou deixar positivo e o sinal negativo vai ficar aqui fora. Da mesma forma, ó, quando eu fizer produto interno de menos V com U, vai ficar menos produto interno de V com U. E por último, ó, quando eu fizer produto interno de menos V com menos V, o menos 1 e o menos 1 vão ficar fora e aí vai ficar positivo. Então, mais produto interno de V com V. E o resto eu só vou repetir, né? Então, tudo isso aqui eu tirei daqui. Vai ficar norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado menos 2 vezes norma de U, norma de V, cosseno θ. Ok. Por enquanto está bonito, né? Mas vai ficando cada vez mais bonito. Então, para cá, eu vou usar outras propriedades. Por exemplo, aqui você tem o produto interno de U com ele mesmo. Isso aqui eu já sei que é a norma de U ao quadrado. Tá? Então,
Já vou fazer lá no outro quadro. Mas eu, pelo menos, vou colocar aqui o que eu estou fazendo. Ó. Isso daqui é a norma de U ao quadrado. Da mesma forma, ó, bem aqui, eu tenho a norma de V ao quadrado. Tá? Então, eu vou continuar aqui no outro quadro. Então, vai ficar norma de U ao quadrado. Aí, bem aqui, gente, olha só o que eu vou fazer. Aqui eu tenho produto interno de U com V e aqui produto interno de V com U. Eles são iguais? O que vocês acham? É simétrico o produto interno? Sim, nós temos a propriedade. Então, esse daqui é o mesmo desse. Tá? Então, eu já posso fazer. Menos com menos vai ficar menos 2. Menos 2 desse. Então, vai ficar menos 2, produto interno de U com V. Aliás, eu estou usando essa notação para o produto interno, mas na verdade aqui a gente está usando outra notação, né? Eu acho que, na verdade, a gente usa essa notação bem aqui. U pontinho V. É essa, né? Tá, tudo bem. Deixa eu melhor ajeitar aqui, né? Para não confundir. Tá, isso aqui é só notação, tá, gente? Porque existe tanto essa notação quanto a outra produto interno. Mas aqui a gente está usando a da bolinha. Né? E esse daqui a gente está usando para a coordenada de um vetor. Então, só vou ajeitar aqui. Mas até então não tem nada errado, tá? Então, ó, esse daqui é esse vetor, produto interno, com ele mesmo. Aí aqui, vou refazer. Melhor. Então, esse daqui é o produto interno com ele mesmo. Aí, menos o produto interno com V, menos V, produto interno com U, menos V, produto interno com V. Pronto. Coloquei na anotação. Opa, aqui é mais. Na anotação que a gente está acostumado. Então, voltando para cá, estamos aqui. E agora eu vou colocar mais norma de V ao quadrado. E do lado direito só vou repetir. Então, norma de U ao quadrado, mais norma de V ao quadrado, menos 2 vezes norma de U, norma de V, cosseno θ. Agora, a gente vai começar a simplificar as coisas. Porque se você reparar, do lado esquerdo eu tenho a norma de U ao quadrado e do lado direito também. Ó, mesmo que aparece aqui. A mesma coisa com a norma de V ao quadrado. Ela aparece aqui. Então, já posso cancelar. Simplificando, vai sobrar só menos 2 vezes produto interno de U com V igual a menos 2 vezes a norma de U, norma de V, cosseno θ. Dá para simplificar um pouco mais? Dá. Posso dividir por menos 2, né? Então, eu posso simplificar o menos 2. E aí nós vamos ter esta equação. Produto interno de U com V é igual a norma de U vezes norma de V cosseno θ. A gente já vai isolar o θ, mas antes eu só quero comentar, porque essa equação aqui ela já é importante. Então, veja bem, eu acabei de descobrir um novo método, um novo jeito para eu calcular o produto interno entre dois vetores. Então, se eu quiser, digamos que eu saiba a norma dos vetores. Digamos que eu saiba o ângulo entre eles, mas eu não sei as coordenadas deles. Eu consigo calcular ainda assim o produto interno? Sim. Como? Usando essa relação. Então, o produto interno desses dois vetores vai ser a norma, o produto das normas, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Aí você vai dizer, professor, mas eu nunca vou ter essa situação. Quando é a situação que eu vou ter? Que eu vou ter a norma dos vetores e não vou ter as coordenadas e eu vou ter o ângulo entre eles. Simples, ó. Quer um exemplo muito simples nesse caso aí? Lá em física, vocês lembram de trabalho? Vocês lembram do trabalho? Como é que calcula trabalho? Não é força vezes deslocamento? Pois é, só que não é. Não é. Porque lá, quando a gente vai definir trabalho, a gente define uma coisa mais específica. Mas quando você vai estudar a definição de trabalho mesmo, trabalho é uma grandeza física dada pelo produto escalar entre os vetores força e deslocamento. Isso que é trabalho. Tá? Então, na verdade, lá na física, o trabalho, W, é igual ao produto escalar do vetor força
com o vetor de deslocamento. Por isso que lá, muitas vezes, se você tem lá se você tinha um objeto aqui, né? Está aqui, você tem um objeto. Aí, normalmente, o que a gente fazia? Tem uma força aplicada nele, horizontal. Claro que essa força vai gerar uma aceleração, ele vai se movimentar. Se ele vai se movimentar, ele vai se deslocar. Nesse caso aqui, o deslocamento dele vai ser na mesma direção e sentido do vetor força, se antes ele estava em repouso. Só que nesse caso, gente, perceba qual é o ângulo entre os dois vetores. É 0. Quanto é o cosseno de 0? É 1. Então, por isso que nesse caso, você pode simplesmente multiplicar, né, o vetor força com o vetor deslocamento. Mas, em geral, é isso daqui. E lá em física, se você pegava uma força, né? Ah, professor, mas também, ó, tinha vezes que o professor colocava aqui, ó, força inclinada aqui. Ok, mas uma força inclinada, ela vai ter componente y e componente em x, né? Então, essa componente em y, ela vai ser anulada aqui, né? Então, o corpo não vai subir, nesse caso, por conta da gravidade. Mas a componente horizontal dessa força também vai fazer com que esse corpo aí se desloque para a direita, né? E aí lá no ensino médio, o que a gente fazia mesmo? A gente pegava esse ângulo aqui, θ, e pegava o componente fx da força. Só que o componente fx, olha que interessante, ele não era a força vezes o cosseno desse ângulo? E aí no final, quando você ia calcular o trabalho, o que você faria? Aí ficava assim, né? Trabalho é igual a força, é o deslocamento vezes a força vezes o cosseno de θ. Então, dava no mesmo, né? Então agora você já sabe de onde vem. Então, de forma geral, isso daqui, essa definição de trabalho, ela vem do produto interno e por isso que a gente fazia isso daqui lá. Então, produto interno entre dois vetores é igual ao produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá, só que eu não quero perder o foco aqui, né? Porque o foco era achar justamente o ângulo. Mas não tem problema, porque eu tenho uma equação onde aparece o ângulo. Eu só preciso isolar esse ângulo, é só isso que eu preciso. Então, para isolar esse ângulo, o que está faltando, gente? Primeiro, eu escrevo cosseno θ é igual ao produto interno entre os dois vetores dividido pelo produto das normas. Na maioria das vezes que você vai achar esse ângulo aqui, você já vai começar por aqui, né? Então, digamos que você quer descobrir um ângulo entre vetores. Eu te dou as coordenadas dos vetores. O que você vai fazer? Primeiro, você consegue calcular o produto interno entre eles, né? Só jogar na fórmula lá o produto interno, tranquilo. Além disso, você também consegue calcular esse produto das normas, porque a norma também é algo fácil para você, você só joga na fórmula, você acha. Então, perceba que tanto esse produto de cima quanto de baixo vão te dar o quê? Constantes, escalares. Então, no final, isso aqui vai ser um número, uma fração. Aí você vai ter que pensar, qual é o ângulo cujo cosseno é esse valor aqui? Ou seja, você está calculando na sua cabeça a função arco-cosseno. E aí, dependendo do valor, o ângulo ele vai ser, sei lá, 30 graus, π sobre 4 radiano. Né? É assim que funciona. Então, ó, essa aqui é outra relação importante, porque a partir dela você consegue calcular o ângulo. Então, o ângulo vai ser o arco cosseno deste valor. Deste valor que está aparecendo aí. Então, conseguimos nosso objetivo. Nosso objetivo era achar uma expressão que me desse o ângulo. Está aqui a expressão que me dá o ângulo. Eu posso usar tanto essa daqui, mas no final eu vou acabar fazendo isso daqui. Deu para entender, gente? Aí você vai dizer assim, nossa, professor, mas para a prova vai cair isso daí? Olha, é provável, né? Isso aí é um assunto muito importante. Aí você vai dizer, professor, mas eu vou ter que decorar tudo isso daqui? Tipo, é meio grande nessa fórmula. Não, só que você não vai ter que decorar. É aí que está a questão. Você não vai decorar nada. Por quê? Porque você já sabe de onde vem essa fórmula. Então, por que você vai decorar? Faz nem sentido, não tem lógica isso. Se você já sabe de onde ela vem, o que você vai fazer? Na hora da prova, você vai demonstrar. Então, você chega aqui, ó, na hora da prova. Ah, vou precisar daquele ângulo. Está aqui. Você começa por aqui, usa a lei dos cossenos, você vai chegar no valor que você quer, né? Na expressão que você quer. Ah, professor, mas vai demorar. Não vai, porque eu sei que vocês gostaram tanto dessa demonstração, que saindo daqui vocês vão fazer ela
na casa de vocês. Vocês vão fazer uma vez, 2 vezes, amanhã de novo e de novo. Então você já vai saber. E quando chegar na prova, pronto. Rapidinho você vai chegar na expressão. Tudo bem, gente? Então, agora a gente já tem a expressão. Vamos continuar aqui essa aula no nosso slide. Então, essa, como eu já tinha comentado, é a aula número 4. Claro que se você sabe o ângulo entre os vetores, você sabe se eles são ou paralelos ou ortogonais, né? Se o ângulo for 0 ou se o ângulo for 90 graus. Vamos lá. Então, primeira parte a gente já fez, só relembrando qual é a definição de produto interno, já que nós vamos usar bastante essa expressão aqui ao longo da aula. Então, se você quer calcular o produto interno ou o produto escalar entre 2 vetores, é muito simples. O que você vai fazer? Você vai pegar a primeira coordenada de U, multiplicar com a primeira do V. Então, vai ficar x1 vezes x2. Aí, mais y1 vezes y2, mais z1 vezes z2. E só. E isso já é o produto interno. Se você não tiver essas coordenadas, dá para usar essa expressão aqui? Não. Mas você sabe calcular de outra forma agora, né, que a gente aprendeu, usando as normas. Então, para isso que foi o que a gente fez. A gente considerou 2 vetores não nulos e queríamos calcular o ângulo entre eles. A gente usou a lei dos cossenos e chegamos nessa expressão. Então, agora a gente consegue calcular um ângulo entre 2 vetores. Vamos exercitar, né? Então, vamos resolver aí pelo menos duas questões sobre esse assunto. Eu vou anotar logo os valores no quadro e depois a gente resolve. Então, primeiro exercício, ele me dá 2 vetores. O meu vetor U é o vetor 1, 2 e 0. Já o meu vetor V é o meu vetor 1, 2, raiz de 15. Vamos fazer. Aliás, gente, eu já adianto para vocês, vocês já devem saber, que nessa sexta-feira a gente não vai ter prova, né? A prova 2 é só na outra sexta-feira da semana que vem, tá? Então, nessa sexta vai ter o quê? Você vai ter só monitoria, assim, mas não é o só, porque essa aula de monitoria vai ser muito importante para vocês. Então, sexta-feira agora, você vai lá para os blocos, você vai ter aula com os monitores, só que vai ser 1h40 só de resolução de exercício. O que é excelente, porque você sabe que para você entender o cálculo, você precisa exercitar. Então, eu já digo para vocês, por favor, não falte essa aula de sexta-feira. Inclusive, semana que vem, quando você tiver prova, é possível que caia uma questão da aula de agora que vocês vão ter. Porque a prova da semana que vem, ela vai englobar o assunto dessa semana e da semana que vem. Então, não é improvável, aliás, é bem possível que na próxima prova caia um assunto desta semana aqui, que é um assunto que o monitor vai resolver muito exercício na sexta-feira, tá bom? Então, não faltem. Sexta-feira agora, aula de exercício com os monitores. Tá, então, vamos resolver aqui. Inclusive, já selecionei algumas questões para eles e coloquei muita questão sobre isso aqui, sobre achar ângulo entre vetores. E vamos lá. Bom, eu quero achar o ângulo entre os 2 vetores. Então, perceba, gente, que agora, se eu quero achar o ângulo, eu não preciso desenhar, se eu não quiser. Porque eu já tenho a expressão, é só usar a expressão. Claro que desenhar vai trazer uma informação a mais, uma informação interessante, né? Mas se você tiver com muita pressa, você pode só jogar na expressão. Mas você sabe o que está acontecendo por trás. Então, aqui, ó, eu já sei que o cosseno do ângulo entre esses 2 vetores é igual ao produto interno entre os 2 vetores dividido pelo produto das normas. Tá, bora fazer com calma essa, né? Já que é a primeira questão. Então, eu vou fazer aqui embaixo, nós vamos calcular separadamente esse produto interno e essas normas. Então, vamos calcular o produto interno. Então, ó, calculando o produto interno primeiro, vai ficar assim. Produto interno de U com V vai ser igual. Gente, como é que eu vou calcular? Eu vou olhar para as coordenadas. Então, aqui vai ficar 1,
que é a primeira do vetor U, vezes 1, que é a primeira do vetor V. Então, 1 vezes 1. Está aqui. Aí, mais. Agora eu vou multiplicar 2 vezes 2. 2 vezes 2. 2 vezes 2. Mais 0 vezes raiz de 15. 0 vezes raiz de 15. Ah, professor, está muito fácil. Mas é fácil mesmo. Não se preocupe. Aqui, ó, vai ficar 1 mais 4, vai dar 5. Aqui vai zerar. Então é 5. Pronto. Já calculamos o produto interno. Agora eu vou calcular a norma desse meu vetor U. Então a norma do meu vetor U, vocês já sabem, é raiz quadrada. Aí eu vou fazer aqui, ó, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Quando eu fizer essa conta, né, isso aqui vai ficar raiz de 5. Né, porque 1 mais 4 é 5, que vai zerar, então raiz de 5. Agora, por último, eu vou calcular a norma do meu vetor V. Ela vai ser raiz quadrada. Aí aqui, quem é meu vetor V? Aqui, as coordenadas. Então vai ficar 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais raiz de 15 ao quadrado. Isso aqui é igual 1 mais 4, 5. Raiz de 15 elevado ao quadrado é 15. Então, 5 mais 15 vai dar 20. Então, raiz de 20. Gente, vocês estão entendendo? Está bem tranquilo? Tá, né? Então, ó, mesmo que a pessoa não entendia a demonstração muito bem. Tudo bem, mas perceba que na hora de aplicar é uma coisa muito simples. Então, foquem aqui na hora de aplicar. Agora, o que eu vou fazer? Eu só vou substituir esses valores na nossa fórmula, já que eu tenho todos eles. Então, isso aqui vai ser igual. Em cima, deu 5. Então, vou colocar 5. Dividido. Aí embaixo, deu raiz de 5 vezes raiz de 20. Então, vou escrever aqui, raiz de 5 vezes raiz de 20. Gente, é normal que na hora que você use a fórmula, e veja bem o que eu estou falando, é normal que na hora que você usa a fórmula, aparece uma fração assim. Porque assim, na hora que você vai usar a fórmula, não vai aparecer bonitinho lá, 1 sobre 2. Talvez apareça, mas assim, na maioria dos casos não aparece assim. Ou então vai aparecer assim, raiz de 3 sobre 2. Não, não vai aparecer assim. Vai aparecer uma coisa dessa aqui, ó. Aí você vai pegar e vai desistir, tipo assim, deu isso daqui, eu não sei qual é o ângulo, acabou. Não. Aí você tem que ver se é possível simplificar. Por exemplo, o que eu posso fazer? E aqui tem várias formas de você simplificar, né? Mas olha o que eu vou fazer, acho que a melhor nesse caso aqui é multiplicar logo raiz de 5 com raiz de 20. Porque existe uma propriedade da raiz quadrada que se você multiplica duas raízes, vai ficar a raiz da multiplicação. 5 vezes 20 é 100. Quanto é a raiz de 100? 10. Então, isso aqui é 5 dividido para 10. Professor, ainda não sei. Olha, isso aqui não é um ângulo notável. Será que não é? Bora simplificar de novo. Dá para dividir por 2 aqui, né? Os dois lados. Posso dividir por 2 os dois lados. Opa, verdade, né? É que eu já estou pensando na resposta. Obrigado, gente. Ainda bem que vocês estão ligados. Não é 2, é 5. 5, tá aqui, ó. O professor falta um dia, né? Ele já está errando tudo aqui. Então, ó, dividindo por 5, vai ficar 1 dividido por 2. Está aqui, agora que apareceu 2. Então, eu tenho cosseno de θ igual a meio. Olha que interessante. Qual é o ângulo cujo cosseno de θ é igual a meio? É? Qual? 30? 30 ou 60, né? Porque tem essa confusão, né? 60. Mas, assim, vocês não vão falar 60 graus. Vocês vão falar o quê? Π sobre 3 radiano, né? Fica mais bonito, né? Em radiano. Então, aqui, ó. Isso significa que o nosso ângulo é π sobre 3 radiano. Ou 60 graus. Tá? Já com 60 graus é esse valor. Professor, para a prova, se cair uma questão dessa, eu vou ter que colocar em radiano? Olha, você não é obrigado a colocar em radiano. Tá? Eu gostaria que sim, que você colocasse em radiano ao invés de usar graus. Mas, se na hora você estiver nervoso e assim,
errar, então deixa em graus mesmo, não tem problema, eu vou considerar, tá? Deixa em graus. Agora, o que você não pode, assim, quer dizer, poder você pode, né? Mas assim, o que eu não aconselho você fazer é chegar aqui numa questão dessa e já desistir de calcular o ângulo. Por exemplo, assim, professor, eu cheguei aqui, 5/10. Vai dizer que você chegou em 5/10. Aí ficou assim, cosseno de θ igual a 5/10. Aí digamos que a gente não percebeu que dá para simplificar. Aí você falou, 5/10? Não, esse ângulo não é notável. Aí você pegou e falou assim, então, esse ângulo θ igual ao arco cosseno de 5/10. Assim, errado não está. Tá certo? Mas, se o ângulo for notável, aí eu vou exigir de vocês que vocês digam qual é o ângulo, tá bom, gente? Mas assim, eu não estou dizendo que sempre vai ser notável. Pode ser que na prova de vocês caia o ângulo que não seja notável. Digamos que na prova de vocês calcularam lá. Isso aqui é outra coisa, tá, gente? Isso aqui, a questão a gente já terminou. O ângulo é esse daqui. π/3 radiano. Aí tá, digamos que na prova de vocês, você terminou a sua conta e, sei lá, deu 2/3. Um valor bonitinho, 2/3. Só que não é um ângulo notável, né? Então, nesse caso, a resposta vai ser θ igual a arco cosseno de 2/3. Acabou. E eu vou poder dizer que está errado? Não está errado. Acabou, é isso mesmo. Então, a resposta seria isso daqui. Professor, é só levar uma calculadora para a prova, né, que eu vou conseguir calcular. Não, você não vai precisar de calculadora, você consegue. Vocês já vão usar muita calculadora ao longo das outras matérias, né? Você vai ver física e outras matérias também que envolvem, você usa bastante, né? Então, aqui, a gente vai só demonstrar e conseguir fazer as contas manualmente. Tudo bem, gente? Deu para entender aqui o que a gente fez? Tá, olha o que eu vou fazer. Eu vou desenhar esses vetores, ao invés de desenhar aqui no quadro, eu vou usar o GeoGebra. Só para a gente treinar um pouquinho também, mostrar um pouquinho como é que funciona o GeoGebra, até para você também, quando você estiver exercitando, eu quero confirmar se eu acertei. Aí você pode usar o GeoGebra. Então, como é que a gente vai usar? Vamos passar aqui para o GeoGebra. Tá aqui, eu já coloquei na folha 3D. Aí aqui eu quero desenhar o vetor. O que eu posso fazer? Eu posso escrever aqui, gente. Existe um comando já para vetor. Você escreve vetor, aí abre aqui o parênteses. Nesse vetor, eu já vou colocar o meu ponto. Então, por exemplo, se eu só colocar um ponto, ele entende que o vetor sai da origem e chega nesse ponto. Agora, se você coloca 2 pontos, aí ele entende que ele sai do primeiro ponto e vai para o segundo ponto. No nosso caso, é um vetor que sai da origem e vai para o primeiro ponto. E o primeiro ponto é 1, 2 e 0. Então, note que ele já desenhou aqui para mim o nosso primeiro vetor, que aqui ele já chamou de vetor U. Agora, eu vou colocar o outro vetor. O outro vetor, ele sai da origem. Ele sai da origem e chega no ponto 1. Note que eu coloquei 2 parênteses, tá? Porque um parênteses é do comando e o outro parênteses é do ponto. Por isso que tem 2 aqui. Então, 1, 2, raiz de 15. Para colocar raiz, você coloca SQRT. Note que já apareceu aqui a raiz quando deu Enter. 15. Pronto. Então, ele já formou para mim o outro vetor. Deixa eu colocar esse vetor aqui de outra cor, só para a gente diferenciar. Pronto, vou colocar esse azul aqui. Então, está aqui. Desenhei os 2 vetores. Eu quero descobrir o ângulo entre eles. Aí, o que eu faço? Tem essa função bem aqui, ângulo. Apertei. Agora eu vou selecionar esse vetor e esse vetor bem aqui. Está aqui. Então, achei o vetor. 60 graus. Você vai dizer, professor, até o GeoGebra colocou em graus, se você quer que a gente coloque em radiano. Não, eu já disse, você pode colocar em graus, né? Mas de preferência seria bom se você colocasse em radiano. Então está aqui, acertamos a nossa questão. Então, o que você vai fazer? Quando você chegar na sua casa, você vai resolver pelo menos 200 exercícios sobre ângulo. E aí, se você tiver em dúvida, você pode confirmar no próprio GeoGebra. Tá? Tranquilo? É bom que vocês não vão ter prova, né? Então vocês não têm muita folga essa semana, né? Vocês acho que não tem muito o que fazer essa semana, né? Por exemplo, principalmente naquele horário que eu sempre falo para vocês, né? Porque de 10 da noite, 6 da manhã. Imagina que vocês não têm nada para fazer nesse horário. Então, você tem aí uns 200 exercícios para resolver nessa faixa
aí de horário, tá? Que é a faixa nobre para o estudante de cálculo, né? Você usa esse horário, você aproveita esse cálculo para estudar. Então, vamos lá. Vamos resolver o segundo exercício que aparece aí para a gente. Bom, esse é mais simples, né? A gente está até no plano. Mas é só para você perceber que a nossa fórmula, ela serve tanto para o R2 quanto para o R3. Bom, vou desenhar aqui. Segundo exercício, você tem o vetor U, que é o vetor 3 em x, 0 em y. E nós temos também o nosso vetor V, que é o vetor 3 em x, 3 em y. Aqui a gente também não tem muito mistério, vou até fazer um pouco mais rápido. A gente vai jogar na fórmula. A diferença é que agora você só tem duas coordenadas. Nós estamos no plano cartesiano, mas a ideia é a mesma. Então você vem aqui, ó, cosseno θ igual ao produto escalar dividido pelo produto das normas. Produto escalar vai ser 3 vezes 3. Vou colocar aqui 3 vezes 3 mais 0 vezes 3. 0 vezes 3. Aqui está, vai fazer essa soma. Aqui, norma do vetor U vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado, vezes a norma do vetor V, que é raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, a mesma coisa que eu fiz anteriormente, só que agora eu já estou colocando direto aqui na fórmula. Isso aqui vai ser igual, vou escrever aqui embaixo, cosseno θ vai ser igual. Aqui vai dar 9, 9 mais 0 ainda é 9. 9, dividido. Aqui vai ficar raiz de 9, que é 3. Vou colocar o 3 aqui. E aqui, gente, 9 mais 9, 18, né? 18 ou 2 vezes 9. Aliás, não. Deixa eu colocar aqui raiz de 18. Eu quero comentar isso aqui com vocês. Então, ó, raiz de 18. Aqui. Foi o que deu aqui. Aí, o que a gente pode fazer? Desistir de achar o ângulo? Não. Você pode já simplificar. Tem uma simplificação bem direta aqui, que é simplificar o 3 com esse 9. E aí aqui vai ficar 3. Então, isso aqui vai ser 3 dividido pela raiz de 18. E agora? A gente vai desistir? Não, a gente não vai desistir. Será que isso aqui não é um ângulo notável? Vamos ver. Ó, o que você pode fazer, aqui, como eu falei, tem vários jeitos, né? Tem gente que gosta logo de multiplicar pela raiz de 18 em cima e embaixo, não tem problema, você poderia fazer isso. Mas aqui, ó, eu já quero chamar a atenção que 18 é a mesma coisa que 2 vezes 9. E aí, caso você tenha dificuldade nisso, lembra daquele método de fatoração? Você pega aqui, ó, por exemplo, 18, fatorar em números primos, né? Faz aqui, ó, 18, aí dá para dividir. Qual é o primeiro primo que a gente tem? 2. Aí coloca o 2 aqui, aí vem 9. Aí o 2 já não dá mais para dividir, mas dá para dividir por 3. Depois, aí aqui vai dar 3. Aí por 3 de novo. Aí aqui deu 1. Aí acabou. Aí significa o quê? Que 18 é igual a 2 vezes 3 ao quadrado. Que o 3 aparece 2 vezes. Lembram disso? Pois é, então você pode usar isso se tiver com alguma dificuldade, né? Então, ó, nesse caso aqui, você já viu que deu 2 vezes 3 ao quadrado, ou 2 vezes 9. Isso aqui é 3 dividido pela raiz de 2 vezes 3 ao quadrado. Então, já posso tirar esse 3 aqui da raiz. Deixa eu continuar para cá. Então, o cosseno de θ é igual a 3 dividido, aí eu já tiro 3 aqui, raiz de 2. Opa, já melhorou mais um pouco, né? Então, ó, simplifico. Isso aqui vai dar 1 sobre raiz de 2. O que você pode agora racionalizar, ou seja, multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2. Em cima vai ficar raiz de 2. Então, vou ter cosseno θ igual a raiz de 2. Embaixo vai ficar só 2. Né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Então, ó, o nosso θ, ele é o arco cosseno de raiz de 2 sobre 2. Só que esse ângulo é notável?
Sim, qual é o ângulo? 45 graus, ou π sobre 4 radiano. Então, θ, ele vai ser igual a π sobre 4 radiano. Tá? Então, esse aqui é a nossa resposta. Ah, se você quiser, você poderia desenhar isso também no plano cartesiano, né? Vou desenhar bem aqui. Então, por exemplo, se eu pedisse para você, desenhe esses vetores no plano cartesiano. Aqui que você ia fazer? Você ia desenhar o vetor U. O vetor U, ele é 3 em x, 0 em y. Então, você ia marcar em x, você ia marcar 3. 1, 2, 3, pode dizer que está bem aqui. Como ele já é 0 em y, então ele sai da origem e chega nesse ponto aqui. Esse é meu vetor U. Agora, para o meu vetor V, eu tenho 3 em x, 3 em y. Então, aqui já é o 3 em x, bem aqui é o 3 em y. Aqui é 3, aqui é 3. Então, ó, se eu unir esses pontos, eu vou obter esse pontinho bem aqui. E aí o meu vetor V é um vetor que sai da origem e chega nesse ponto. Esse aqui é o meu vetor V. Pronto. E nós já sabemos, vou até colocar aqui de outra cor, que este ângulo aqui é o ângulo π sobre 4. Claro que numa situação dessa também, se você quisesse, você já poderia desenhar desde o início, né, usar as relações trigonométricas e achar esse ângulo também. Então, seria uma outra forma de você resolver. Alguma dúvida? Tudo certinho até aqui? Beleza. Então, vamos lá. Vamos continuar. Olha só, gente. Eu vou perguntar uma coisa para vocês agora. Você já percebeu que para a gente calcular ângulo, a gente usa produto escalar entre dois vetores. Agora tem uma pergunta para vocês. Produto escalar entre dois vetores pode ser nulo? Pode ser zero? Quando você faz produto interno entre dois vetores, pode ser zero? Sim. Quando isso acontece? Professor, quando um dos vetores é o vetor nulo. Tá, tudo bem, de fato. Se um dos vetores é nulo, 0, 0, 0, 0, quando você for fazer lá aquela fórmula, vai dar zero mesmo. Beleza. Mas só tem essa situação? O que vocês acham? Não. Não tem essa situação. Por exemplo, imagina que você tem esse vetor aqui. U igual, sei lá, menos 1, 2, menos 1, 0 e 2. Aí você tem outro vetor aqui, que é 2, 0, então 2, 3 e 1. A gente que você tem esses dois vetores aqui, ó. Aí eu faço produto interno entre eles. Quando eu fizer produto interno entre eles, olha o que vai acontecer. Menos 1 vezes 2 é menos 2. Mais 0 vezes 3 é 0. Mais 2 vezes 1 é 2. Quando eu faço a soma, dá 0. Mas nenhum desses vetores é nulo. O vetor 0, 0, 0. Então, sim, pode acontecer do produto interno entre dois vetores dar igual a 0. Ok. Mas a pergunta que eu faço agora é, será que isso significa alguma coisa para a gente com relação ao ângulo? A resposta é sim também. Imagino que alguns já até saibam, mas para quem não sabe, a gente vai ver isso agora. Então, olha só a minha pergunta. Primeira pergunta, é possível o produto escalar dar zero entre dois vetores, mesmo que eles sejam vetores não nulos? A resposta é sim. Já respondemos isso, já demos um exemplo aqui. Segunda pergunta, o que isso tem a ver com o ângulo entre os vetores? É isso que a gente vai descobrir agora. Então, vou colocar isso aqui como uma observação. Então, olha só. Digamos que você calculou o produto escalar entre dois vetores e o resultado deu 0. Só que isso também significa, se somente se, que se esse produto escalar deu 0, então se você calculasse a norma de U vezes a norma de V e multiplicasse pelo cosseno de θ, isso aqui também ia dar 0. Porque nós já sabemos que o produto escalar entre dois vetores é a mesma coisa aqui, o produto das normas vezes o cosseno de θ. Tá? Então, se isso aqui está dando 0, é porque isso aqui também vai dar 0. Só que, gente, nesse caso aqui, você tem 3
elementos aqui se multiplicando e dando zero. Ora, em uma multiplicação, isso só vai dar zero se pelo menos um deles for igual a zero. Porque se ninguém for zero, não tem como dar zero essa multiplicação. Mas nós estamos considerando que os vetores U e V são vetores não nulos. Não nulos. Aí eu te pergunto, se U e V são não nulos, a norma deles pode dar zero? O que vocês acham? Não, porque não esquece que norma não é o tamanho do vetor. Se o vetor é não nulo, então ele tem um tamanho, nem que seja pequenininho, mas ele tem. Então a norma não vai dar zero. Então, desses três aqui, qual é o único que pode dar zero? É o cosseno de θ. Então, pronto. Então, aqui, ó, nós investigamos, nós tínhamos aqui três possíveis, três possíveis responsáveis, né? Três possíveis responsáveis para dar zero, só que nós eliminamos dois e percebemos que, na verdade, o responsável por esse zero é o cosseno de θ. Então, isso aqui significa que o cosseno de θ, ele que é o responsável por esse zero. Então, o cosseno de θ é igual a zero. Beleza. Mas quando é que o cosseno de θ é igual a zero? Qual tem que ser o ângulo? Qual é o arco cosseno de zero, gente? É qual? É π sobre 2, né? Ou seja, 90 graus. Ou, qual é a outra opção? 3π sobre 2, né? 270 graus. Então, você tem duas opções. Porém, dessas duas opções, a gente vai descartar uma delas. Sabe por quê? Porque, olha só, vou pegar aqui os apagadores e vamos dizer que os apagadores são os vetores, tá? Então, ó, dois vetores, eles formam um ângulo entre eles. Tudo bem? Só que, não esqueça que nós estamos considerando apenas o menor ângulo entre os vetores. O menor. Então, por exemplo, o menor ângulo, é possível que ele seja 90 graus? O que vocês acham? É possível, porque o outro ângulo, se um é 90, qual é o outro ângulo aqui fora? 270, né? Então 90 ainda é o menor. Então sim, qualquer ângulo do primeiro quadrante é possível de ser o menor. E no segundo quadrante, ó, por exemplo, se eu pego esse ângulo bem aqui, ele ainda é o menor, esse que está aqui dentro, sim ou não? Sim, ainda é o menor, porque o ângulo que está embaixo é maior que esse daqui. Ok. Então eu ainda posso ficar no segundo quadrante. Mesmo eu ficando no segundo quadrante, eu ainda tenho o menor ângulo. Agora, se eu passar para o terceiro quadrante aqui, ó, esse ângulo aqui de cima ainda é o menor? Não. Aí quem vai ser o menor agora? O ângulo de baixo. Não é verdade? Então, o nosso ângulo θ, o máximo que ele pode alcançar é 180 graus, ou π radiano. Porque se passar disso, ele já não vai mais ser o menor ângulo. O menor ângulo vai ser o outro de baixo. Tudo bem, gente? Então, com isso eu quero dizer que o θ, ele não pode ser 270 graus, 3π sobre 2 radiano. Não pode. Mas ele pode ser 90 graus. Então, nesse caso, se isso aqui está acontecendo, dadas as circunstâncias, eu posso afirmar que o θ é igual a π sobre 2 radiano. Ora, se eu tenho dois vetores e o ângulo entre eles é π sobre 2 radiano, ou seja, 90 graus, então posso dizer que eles são perpendiculares entre si ou ortogonais entre si. Então, nesse caso, isso aqui significa que U é perpendicular a V, ou ortogonal a V. Ou seja, olha só, olha a nossa conclusão, como ela é interessante. Quer dizer que se você tem dois vetores e você faz o produto interno entre eles, e o produto interno dá igual a zero, agora você já sabe o que está acontecendo. Esses vetores eles são perpendiculares, eles são ortogonais entre si. Tudo bem? Então, gente, agora eu consigo descobrir se dois vetores são perpendiculares sem desenhar. Basta eu calcular o produto interno, deu zero, são perpendiculares. Não deu zero, então eles não são perpendiculares. Você já pode afirmar, eles não são perpendiculares. Então, se eu perguntar na prova, gente, esses dois vetores aqui são perpendiculares, calcula o produto interno. Se for igual a zero, sim. Se não for, não. Ok. Antes de a gente prosseguir, eu queria fazer uma terceira pergunta. Tá, então, primeiro eu perguntei se era possível dar igual a zero. A resposta é sim. Segunda pergunta, o que significa? Agora a gente já sabe que são ortogonais. Terceira pergunta, produto interno pode dar negativo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quer ver? Olha um exemplo aqui.
Pega aqui, por exemplo, U igual, sei lá, 2 e menos 5. V igual a 1 e 3. Faz o produto interno entre eles. O produto interno com V. 2 vezes 1 é 2. Menos 5 vezes 3 é menos 15. Isso aqui vai dar menos 13. O produto interno deu negativo. Então, sim, é possível. Quarta pergunta. O que significa? Com relação ao ângulo entre eles. O que será que significa? Bom, para responder essa pergunta, eu vou usar de novo a nossa fórmula, né? Então, qual é a fórmula? A fórmula é a seguinte. Produto interno é igual ao produto das normas vezes o cosseno de θ. Eu estou dizendo, nesse caso, que eu calculei o produto interno e ele deu negativo, ou seja, deu menor que zero. Só que o produto interno é igual a isso daqui. Então, se ele deu negativo, é porque o produto das normas vezes o cosseno também vai ser negativo. Só que, gente, as normas podem ser negativas? Não. Norma só pode ser ou nula, se o vetor for nulo, ou positivo. Então, esses dois aqui, já que vetores são não nulos, isso aqui as duas normas são positivas. Então, se está dando negativo, é porque quem é o negativo aqui? O cosseno. Então, nesse caso, é o cosseno de θ, que é menor que zero. Quando é que o cosseno de θ vai ser negativo? Lembrando que o θ está entre 0 e π. 0 e 180 graus. Qual? Pois é, não, está certo. Ó, o nosso amigo que está falando que é no segundo ou terceiro quadrante. Só que lembra que o θ está limitado entre o primeiro e o segundo quadrante, né? De 0 a π, mas está certo. Então, nesse caso, se isso aqui está acontecendo, é porque meu θ está no segundo quadrante. Tá? Então, o θ está ali entre 90 a 180 graus. Então, é isso que está acontecendo. Então, na verdade, o que está acontecendo é que o θ ele está entre... aqui eu vou colocar π sobre 2 radiano e π radiano. Tá? Então, esse é o intervalo de θ aqui, então nós estamos no segundo quadrante. Deu para entender, gente? O que faz sentido, né? Porque, na verdade, é como se um vetor... Aqui, é como se, olha só, o que está acontecendo aí... Aqui você pode colocar menor ou igual, que ainda é menos 1. Então, olha só, por exemplo, enquanto os vetores estão no primeiro quadrante, o ângulo entre eles, né? Perceba que se eu fizer a projeção, é como se eles estivessem do mesmo lado. Do lado daqui, ó. Pensa que tem uma reta aqui. Enquanto o menor ângulo for um ângulo agudo, for o ângulo do primeiro quadrante, é como se eles estivessem tudo do mesmo lado. Então, isso aqui sempre vai dar um valor positivo do produto interno. Agora, se os vetores estiverem assim, ó, então, nesse caso, você já sabe que o produto interno vai dar zero. E se eles estiverem assim, ó, perceba que é como se um vetor estivesse de um lado e o outro vetor do outro lado. Aí isso gera um produto interno negativo, ou seja, o ângulo entre eles é um ângulo obtuso, né? Um ângulo maior que 90 graus. Ok, alguma pergunta? Deu para entender? Ó, então agora você já sabe tudo o que está acontecendo. Então, o seu cérebro, na hora que você for calcular o produto interno, seu cérebro já vai te dizer muita coisa. Então, até então, o produto interno era só uma fórmula bem simples e uma fórmula bem fácil de entender. Só que agora a gente descobriu que por trás dessa fórmula, muita informação você consegue obter entre dois vetores. Tá? Então, vamos continuar. Vamos continuar que ainda tem muita coisa para ver ainda. Então, aqui, gente, é só resumindo o que eu já fiz no quadro para vocês. Quando o produto interno é nulo, os vetores são ortogonais. E aqui, ó, então a gente consegue fazer alguns exercícios, né? Acho que a gente não vai fazer todos. Ó, na verdade, primeiro a gente faz de cabeça, né, gente? Olha só. Verifique se esses vetores aqui são perpendiculares. Como é que você sabe? Calcula o produto interno. Dá para fazer de cabeça. Vamos calcular o produto interno. Vai ficar 4 vezes 1 é 4. Depois, menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. Então, você já tem 4 menos 10. E, por último, você tem 3 vezes 2, que é 6. Então, você tem 4
menos 10 mais 6. Isso vai dar quanto? 0. Eles são perpendiculares, sim ou não? Sim. Acabou. Acabou a questão. Então, ó, você olhou, calculou de cabeça, já sabe, perpendicular. Então, hoje você pode chegar para um colega seu, né, e dizer assim, olha, esses dois, me dá 2 vetores quaisquer e eu vou te dizer se eles são perpendiculares ou não. Aí o teu amigo vai te falar, você vai fazer a conta de cabeça, e você vai dizer, eles são perpendiculares ou não são. Aí você vai mostrar no GeoGebra que eles são ou que eles não são, e aí o seu amigo vai se surpreender, vai achar que é mágica, né? Mas não, é matemática, é assim mesmo. Você tem uma pergunta? Você quer ver aqui no microfone? Ó, ele está tão perto de você, então diga daí. Isso, é isso mesmo. Então, da mesma forma, esse produto interno é negativo, né? Porque, no caso, o ângulo, ele é um ângulo obtuso, maior que 90, como se um vetor estivesse para um lado e outro vetor estivesse para o outro lado, né? Se a gente for usar as projeções deles, né? É isso mesmo. Ok, gente. Então, olha só, bora fazer esse 2 aqui, pelo menos, exercício 2. Calcule o valor de A de modo que esses vetores aqui eles sejam perpendiculares. Eu quero que eles sejam, mas tem um valor A que eu tenho que determinar para que eles sejam, né? Vou usar aqui vou usar esse último quadro mesmo. Vou escrever aqui as informações. Nós temos para U igual 5 menos 3. E nós temos para V igual A em X, 2 em Y. Ok, vamos lá, gente. Ó, ele só quer saber qual é o valor de A para que esses vetores eles sejam perpendiculares. Nós já sabemos qual é a condição para que eles sejam. É que o produto interno tem que dar 0. Então, se eu quero que eles sejam perpendiculares, então eu tenho que o produto escalar entre esses 2 vetores tem que ser igual a 0. Nesse caso, qual é o produto escalar? Vai ficar 5 vezes A, vou chamar de 5A, menos 3 vezes 2, que é menos 6. Então, 5A menos 6 tem que ser igual a 0. Isolando o A, eu vou ter que o A tem que ser 6 quintos. Então, está aqui, essa é a resposta. Se a minha constante A for igual a 6 quintos, então esses 2 vetores, eles são perpendiculares. Só isso. Então, ficou muito mais simples quando a gente entendeu esses conceitos. Então, continuando, aí vem a seguinte pergunta. Ok, professor, mas e quando é que eu sei que os vetores são paralelos? Nesse caso, tem 2 formas de você descobrir. A segunda forma a gente já não vai falar hoje. A gente vai falar depois, quando a gente vai falando sobre produto vetorial. Mas o que vai nos satisfazer, por enquanto, é essa proposição aí. Ó. Então, quando é que eu sei que 2 vetores são paralelos? Eles vão ser paralelos se, somente se, um for o múltiplo do outro. Então, ou seja, se existir uma constante alfa, tal que o vetor U é igual a alfa vezes V. O que faz sentido, né? Porque se você reparar, gente, quando você tem um vetor e você multiplica por uma constante, se você reparar, você não muda a direção do vetor. Você não muda a direção do vetor. Tá? Você pode mudar a norma, ele pode aumentar de tamanho e diminuir. Você pode mudar o sentido, se essa constante for negativa, mas a direção dele permanece. Tudo bem? Ela permanece. Ora, então se eu tenho 2 vetores que são múltiplos um do outro, é porque eles estão na mesma direção. Eles estão na mesma... É como se a reta suporte deles, de cada um, são retas paralelas. Ok? Então, por enquanto, a gente vai usar essa proposição aqui para dizer se vetores são paralelos ou não. Ó, por exemplo, esses 2 vetores aqui, eles são paralelos? Resposta é sim. Por quê? Porque existe uma constante que, se você multiplica o vetor U por essa constante, vai dar exatamente o vetor V. Qual é a constante? A constante é 3. Ó, pega o vetor U, multiplica ele por 3. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 4 é 12. Então, se eu multiplicar por 3 o meu vetor U, eu obtenho exatamente o meu vetor V. Então, sim, eles são paralelos. Aqui, gente, esses 2 aqui, eles são paralelos? Você vai dizer, não, professor, porque um é negativo e outro é positivo. Não, mas pode ser que eles sejam paralelos. E, nesse caso, eles são paralelos. Qual é a constante
que eu vou ter que multiplicar um deles para que eu obtenha o outro. Aí está aqui, ó, você podia pegar o seu vetor v e multiplicar por menos 2. Aí quando você faz menos 2 vezes menos 2, vai dar 4 positivo. Menos 2 vezes menos 4 vai dar 8 positivo. Então pronto, você chegou aí no seu vetor que você queria. Então eles são paralelos. E esse aqui, ó, eles são paralelos, aqui já estava o spoiler, né? Aqui a resposta é não. Por que não? Ah, professor, olha só, se eu pegar esse 1 e multiplicar por 3, dá 3. Se eu pegar esse menos 2 e multiplicar por 3, dá menos 6. Então já tenho duas coordenadas que eu consegui chegar. Tá, mas olha a do meio aqui, ó. Se eu pego 3 e multiplico por 3, vai dar 5? Não, vai dar 9. Então, neste caso aqui, eles não são paralelos. Não existe uma constante que eu possa multiplicar para dar os valores do outro vetor. Lembrando, tem que ser a mesma constante. Você não pode, é só aqui no meio eu multiplicar por 5/3 e os outros por 3. Não, não pode. Tem que ser a mesma constante, tá? Tem que ser a mesma constante, você multiplicar todas as coordenadas para dar outro vetor. Ok, aqui tem um exercício, vou deixar para casa, mas ele é bem tranquilo também, tá, gente? Então, olha só, determine o valor das constantes A e B, de modo que esses vetores aqui eles sejam paralelos, né? Então, primeiro você tem que descobrir qual é o valor que ele multiplicou por 4 para chegar em 6. Depois que você descobrir isso, é só você aplicar esse valor para 1 e aplicar esse valor para 3. Tá? Então, por exemplo, ó, eu tinha o valor 4, eu quero chegar em 6. Qual é o número que multiplicado por 4 dá igual a 6? Aí você resolve uma equação no número grau, você acha esse número, depois é só multiplicar os outros valores aqui, tanto para 1 quanto para 3, para achar o valor de A e o valor de B. Entenderam? Tudo bem? Tudo certo? Tá. Vamos para o próximo tópico, então. Bora falar um pouquinho sobre a base canônica. Bom, para a gente falar um pouquinho de base canônica, ó, é importante a gente decompor um vetor. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês concordam comigo. Vamos dizer que eu tenho o vetor U. Aliás, vou fazer no quadro. No quadro a gente consegue fazer mais devagar, fica melhor. E aqui no quadro, já vou colocar aqui, ó, colocar como observação. Então, gente, vamos dizer que nós temos um vetor U, e esse vetor U ele tem coordenadas x e y, que é como está aí no slide. Agora, olha o que a gente fez, que está aparecendo aí. Vamos fazer aqui no quadro. Esse vetor aqui, que é o vetor x, y, ele é a mesma coisa que eu pegar o vetor x0 e somar com o vetor 0 e y. Ó, perceba que isso aqui é a mesma coisa que isso daqui, né? Porque se eu somar isso com esse, eu volto para cá. Só que x e y são constantes. Então, eu também posso escrever dessa forma aqui, ó. U igual a x vezes o vetor 1, 0, mais y vezes o vetor 0, 1. Tá? Então, ó, x e y eram as coordenadas do meu vetor U. Então, escrever isso daqui é a mesma coisa que escrever isso daqui. Então, olha o que eu faço agora. Este vetor bem aqui, que é o vetor 1 em x, 0 nas outras coordenadas, eu vou chamar de vetor I. E este vetor aqui, que é 1 em y, ou seja, 1 na segunda coordenada, 0 nas outras, eu vou chamar de vetor J. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou decompondo esse meu vetor U a partir desses vetores I e J. Então, o meu vetor U vai ser x vezes I mais y vezes J. Então, qualquer vetor que você tiver, você pode escrever nessa forma aqui. Ó, basta você fazer o seguinte, ó, por exemplo. Se eu tenho um vetor U igual a 3 em x menos 1 em y, eu posso escrever esse vetor dessa forma. U igual a 3 vezes o vetor I menos 1 vezes o vetor J. Ó, então, qualquer vetor que eu tiver, eu consigo escrever dessa forma. Então, na verdade, gente, esses dois vetores aqui, que é o vetor I e o vetor J,
eles formam uma base para o meu R2. O que é uma base? É quando você tem vetores que você pode escrever qualquer outro vetor desse espaço a partir deles. Tá? Você pode reconhecer, mas isso você vai ver melhor em álgebra linear. Então, esses dois vetores aqui, o e o j, eles formam uma base para o meu R2. E eles são a base canônica, né, porque já é a base mais comum, a base mais consagrada, a base que a gente usa bastante aqui ao longo do curso. Tá? Então, quando eu falo de escrever um vetor na base canônica, nada mais é do que decompor um vetor conforme os vetores i e j. Isso se eu estiver no R2, porque se eu estiver no R3, vai ter o i, que vai ter o vetor 1, 0, 0, vai ter o vetor j, que é 0, 1, 0, e vai ter o vetor k, que é 0, 0 e 1. Deu para entender? Então, isso aqui é a base canônica. Claro que esses vetores aqui, eles têm algumas propriedades especiais, né? Por exemplo, o meu vetor i, se eu colocar aqui o plano cartesiano, o meu vetor i, ele tem a mesma direção do meu eixo x. Não é verdade? O meu vetor j, ele tem a mesma direção do meu eixo y. No caso, se eu tivesse aqui o vetor k, ele ia ter a mesma direção do eixo z. E outra, se eu for calcular a norma de qualquer um desses vetores, olha quanto é que vai dar. A norma de i vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso aqui vai dar 1. Ou seja, esses vetores da base canônica são vetores unitários. Então, eles são vetores unitários que têm a mesma direção dos eixos. Eixo x, eixo y e eixo z. São quase que versores dos eixos, né? Basicamente isso, né? Ok, então voltando para cá. Olha que você já sabe o que é uma base canônica. Né? Isso aí é para o R2. Essa daqui seria a base canônica para o R3. Então, você teria i, j e k. E agora você consegue, né, escrever qualquer vetor na base canônica. Por exemplo, esse daqui, gente. Vai ficar como? Me ajudem aí. Esse primeiro exemplo. Na base canônica. Pi, aí menos 2j. Está aqui. Segundo exemplo, vamos lá. Como é que escreve o segundo exemplo? 11i. Aí mais 0j. Só que como é 0, você não precisa colocar o j, tá? Já subentende. Se não aparece o j e você está no R3, subentende-se que lá é 0, na segunda coordenada. Tá? Então aqui ficaria 11i mais o quê? Mais raiz de 5k. Está aqui. Por último, como é que vai ficar isso daqui? Ó, aqui é o contrário. Eu já te dou a base canônica. Como são as coordenadas desse vetor aqui? 0, menos 6 e e. Né? Por que 0? Porque aqui não aparece o vetor i. Se não aparece, subentende-se que nessa coordenada, na coordenada x, ele é 0. E aí você tem isso daqui. Tudo bem? Então vamos lá, agora a gente está capacitado para falar um pouquinho sobre direção e projeção de um vetor. Primeiro, gente, o que é direção? Olha só, quando eu falo de direção, eu estou querendo dizer assim, qual é o ângulo que aquele vetor ele forma com um dos eixos. Então, por exemplo, se eu te perguntar, qual é a direção desse vetor azul aqui, do vetor U? O que eu estou te perguntando é, eu quero que você me diga ou o ângulo que ele forma com o eixo x, que nesse caso aqui eu estou chamando de ângulo θ, mas uma outra forma de você me dar a direção é dizer o ângulo que ele forma com o eixo y. Então, tem duas formas de você me dar a direção de um vetor no plano cartesiano. Ou você vai me dar o ângulo θ, que é entre o eixo x, ou um outro ângulo, que é entre o vetor u e o eixo y. Então, é isso que a gente vai ver agora. Como é que eu acho esses ângulos, né? O ângulo θ e o outro ângulo aí que forma com o eixo y. Então, vamos lá. Aqui, ó, gente, o que eu quero é descobrir a direção de um vetor. Aí primeiro a gente vai fazer no plano, tá? Ou seja, no R2 primeiro. Vou colocar aqui no R2. Então, no R2, nós temos o plano cartesiano. Você tem aqui o eixo x, você tem o eixo y. Meu objetivo está aqui, ó, o meu vetor u. O meu objetivo é achar
ou o ângulo que ele forma com o eixo x, que eu vou chamar de ângulo θ, ou achar o ângulo que ele forma com o eixo y, que eu vou chamar aqui de ângulo alfa. Qualquer um desses vetores vai me dar a direção desse vetor. Qualquer um desses ângulos vai me dar a direção do vetor. Tá. Como é que eu vou fazer? Olha, eu quero achar o meu ângulo θ. Nós aprendemos hoje, a gente passou boa parte da aula tentando entender como é que calculo o ângulo entre dois vetores. Então, já que eu quero descobrir o ângulo entre o vetor U e o eixo x, basta eu pegar um vetor cuja direção é a mesma do eixo x. Que vetor que eu vou pegar, gente? Eu poderia pegar qualquer um, né? Qualquer um que fosse horizontal. Mas tem um que vai me ajudar muito. Qual é esse vetor que eu vou pegar? É o vetor I, da base canônica. Vocês já vão entender por que eu vou pegar ele. Eu vou escolher ele ao invés de escolher qualquer outro. Mas, ó, eu vou escolher para cá, para o meu eixo x, eu vou escolher o meu vetor I. Então, ó, se eu achar, vocês concordam comigo, se eu achar o ângulo entre o vetor U e o vetor I, eu vou estar achando esse ângulo θ, que é o que eu quero descobrir? Sim. Como é que eu acho ângulo entre dois vetores? Eu uso a fórmula. Qual é a fórmula? Vou escrever aqui embaixo. Cosseno θ vai ser igual ao produto interno de U com I dividido pelo produto das normas. Aqui eu não falei, né, mas vamos dizer que o meu vetor U ele tem coordenadas. Vou colocar x e y. X e y. Então, gente, primeiro, opa, aqui eu coloquei V, mas é o I, né? Primeiro, quanto é a norma de I? É 1, né? Porque ele é unitário, que a gente acabou de ver. Então, essa norma aqui é igual a 1. Ok. Quanto é que vai dar esse produto interno aqui em cima? Ó? Porque quem é o meu vetor U? É o vetor XY. Produto interno. Quem é o meu vetor I? É o vetor 1 e 0. Dividido pela norma de U. Ora, quando fizer esse produto interno, vai ficar x vezes 1 é x. Mais y vezes 0 é 0. Então, esse produto interno aqui vai dar só x. Então, eu vou ter que o cosseno de θ é igual a x dividido pela norma de U. Então, olha só que interessante. Se eu quero descobrir a direção de um vetor, ou melhor, o ângulo que o vetor forma com o eixo x, basta eu pegar a coordenada x dele, a primeira coordenada, e dividir pela norma. Aí, esse valor, né, o cosseno disso, ou melhor, o ângulo θ vai ser o arco cosseno desse valor aqui. Tá? Só que, normalmente, a gente usa essa fórmula aqui, principalmente lá no ensino médio, na física, né, não para achar o ângulo. Normalmente, se você lembrar, ele já te dá a direção do vetor. Tipo assim, ele fala assim, ó, um vetor de norma tal forma um ângulo de tantos graus com o eixo x. Vocês lembram de questões assim? Vetor força. Há uma força com intensidade de 20 newtons, né? O que é intensidade? É a norma do vetor. Uma força de intensidade de 20 newtons forma um ângulo de 45 graus com o eixo x. Aí ele te pergunta, calcule as componentes desse vetor. Ou seja, calcule fx e fy. É isso que ele quer. Aí, nesse caso, ele quer descobrir o x, né? Aí, como é que a gente faz? Só isola o x aqui. Então, x é igual a norma de U vezes o cosseno de θ. Tá? Então, normalmente, a gente tem essa fórmula. Então, essa fórmula serve tanto para achar a componente x, mas também serve para achar o ângulo entre o vetor U e o meu eixo x. Da mesma forma, gente, eu não vou fazer tudo, né? Mas assim, se eu usar o mesmo raciocínio para achar esse ângulo alfa, vai ficar cosseno de alfa igual. Aí aqui, quem eu vou usar? Eu vou usar o vetor j. Então, o cosseno de alfa seria o produto interno com j dividido pela norma de U vezes a norma de j. Só que a norma de j é unitária. Então, no final, vai ficar cosseno de alfa igual a y, né? Na hora que for calcular esse produto interno. Dividido pela norma de U. Então, no final, se eu quiser achar o ângulo alfa, eu jogo nessa expressão. Ou,
Se eu quero achar apenas aqui minha componente y, ela vai ser a norma de u vezes o cosseno de alfa. Talvez isso aqui seja um pouco estranho para vocês, principalmente no plano cartesiano, né? Porque normalmente a gente não usa esse ângulo alfa. A gente usa quem? O seno de θ. Ah, mas o ângulo alfa não é complementar com o ângulo θ? Vocês são complementares, então o cosseno de alfa é o seno de θ. Então, a gente volta para aquela expressão que vocês estão acostumados, né? E é isso, gente. Então, aqui a gente consegue achar a direção de um vetor no plano cartesiano. O mesmo eu consigo achar também para o R3. Só que no R3 você vai ter 3 ângulos. Um ângulo com eixo x, um com eixo y e o outro com eixo z. Então, tá aí, ó. No R3, você vai ter 3 ângulos. Então, se você tem um vetor V, você quer achar a direção dele. Isso equivale a você querer achar aqui ou o ângulo beta, que é o ângulo que ele forma com o eixo y, ou o ângulo alfa, que é o ângulo que ele forma com o eixo x, ou o ângulo lambda, que é o ângulo que ele está formando aqui com o eixo z. Se você aplicar o mesmo raciocínio, né, eu não vou fazer, você pode treinar em casa, mas se você aplicar o mesmo raciocínio, você vai ter que cosseno de alfa, que é o do eixo x, vai ser x sobre norma de u. Você vai ter que o cosseno de beta, que é o do eixo y, vai ser y sobre norma de u. E você vai ter que o cosseno de lambda é igual a z, que é a terceira componente, sobre a norma de u. Aqui eu estou considerando um vetor u tendo coordenadas x, y e z. Então, olhando aqui para o quadro, vocês já olharam aqui a imagem, né? Agora, olhando para o quadro, ó, pela imagem, você vai ter que o cosseno de alfa ia ficar x sobre norma de u. Como é que eu obtive isso daqui mesmo? Eu fiz o produto escalar de u com i. E aí eu obtive isso daqui. Cosseno de beta é y sobre norma de u. E aqui eu coloquei o produto interno de u, né, com j. E aqui o produto interno de u com k. E aí eu obtenho essas 3 equações que vão me dar a direção desse vetor, só que agora no R3. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tá, então, estamos terminando, né? Agora que você já sabe o que é a direção de um vetor, direção no plano, direção no espaço, só falta agora a gente falar sobre projeção. E a gente vai usar esses últimos minutos para falar um pouquinho sobre projeção de um vetor. Então, vou colocar aqui no quadro. A gente vai fazer mais uma demonstração, mas é a última, tá? Prometo. Também já está acabando a aula mesmo, né? Então, última demonstração de hoje. E depois a gente faz um exercício. Projeção de um vetor. Gente, então vamos aqui para o quadro. Vamos dizer que eu tenho um vetor U. E vamos dizer que eu tenho também um vetor V. Olha, quando a gente fala de projeção, a gente está muito mais acostumado a projetar um vetor em cima dos eixos. Em cima do eixo X, em cima do eixo Y. Mas nem sempre você vai ter que projetar nos eixos. Pode ser, e isso é muito comum nas engenharias também, que, por exemplo, você tem aqui, ó, você tem aqui o plano XY. Aí você tem um vetor aqui, ó, vetor força, qualquer outra coisa. Só que aí você faz uma rotação. Isso acontece muito quando você está estudando mecânica dos sólidos, né? Você faz uma rotação para você quer achar as tensões máximas, por exemplo, né? Tensões principais, tensões de cisalhamento máximo. Aí, ao invés de você olhar para o plano XY, você vai olhar para o plano que a gente chama de X', Y', que é um plano aqui rotacionado, né? A partir do eixo, a partir do plano XY. Aí, nesse caso, ó, você não vai mais projetar a sua força, o seu vetor, no eixo X. Você quer projetar a sua força agora nesse novo sistema aqui, ou seja, você quer projetar ela bem aqui, na direção X'. Tá? Então, pode acontecer, muitas vezes, de você precisar projetar o seu vetor, não mais onde você está acostumado, né? Mas em outras direções. Nesse caso, como é que você faz?
Vamos lá, caso você já saiba, né, caso você já tenha o vetor, ele é dado. Se você tiver pelo menos um vetor naquela direção, então você consegue projetar um vetor no outro. É isso que a gente vai ver agora. Então, olha só, nosso objetivo aqui é projetar esse vetor U, é projetar ele, tá, aqui em cima do meu vetor V. Essa projeção aqui eu vou chamar de proj, né, de projeção do meu vetor U em cima do meu vetor V. Tá? Então, vou escrever assim, projeção do meu vetor U em cima do meu vetor V. Lembrando que, quando eu estou fazendo uma projeção, né, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Claro, vamos supor também, ou melhor, não precisa nem supor isso, mas bem aqui, ó, eu também tenho o ângulo entre os vetores. Tá bom? Aqui a gente vai usar ele, mas depois vocês vão ver que a gente nem vai precisar desse ângulo. Mas está aqui, ó, nosso objetivo é achar que vetor é esse. Bom, primeira informação. Vocês concordam comigo que esse vetor projeção, ele é paralelo ao vetor V? Sim ou não? Sim, né? Porque eles estão na mesma direção. Então, se eles são paralelos, eu posso afirmar que esse vetor projeção, ele é igual a uma constante, que eu vou chamar de alfa, um escalar, vezes o vetor V. Sim ou não? Sim, né? Por quê? Porque eu estou dizendo, né, que eles são paralelos. Vou colocar aqui embaixo. Porque eu estou afirmando que eles são paralelos. Por isso que isso aqui está acontecendo. Então, na verdade, gente, o meu objetivo é achar quem é essa constante alfa. Eu posso achar, para eu achar essa constante alfa, eu vou usar o meu ângulo θ. Eu vou usar e depois eu vou descartar. Então, olha só. Primeira coisa, você concorda comigo que se eu tenho dois vetores, por exemplo, eu tenho o vetor U e o vetor V, e o ângulo entre eles é θ, então você já sabe, né? A gente fez muito isso aqui na aula de hoje, que o cosseno de θ é igual ao produto escalar de U com V dividido pelo produto das normas. Você já sabe isso aqui. Tá. Só que olhando também para a nossa imagem aqui, ó, eu formei um triângulo retângulo, usando os vetores U e usando o vetor projeção. E se eu tirar já que é um triângulo retângulo, se eu usar o cosseno desse ângulo aqui, que é o mesmo ângulo, eu vou ter cosseno de θ igual ao cateto adjacente, que é a norma desse vetor aqui, ou seja, é a norma do vetor projeção, dividido pela hipotenusa, que é a norma de U. Tudo bem? Então, para o mesmo cosseno, eu obtive duas equações diferentes. Mas o cosseno é o mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar esse com esse daqui. É isso que eu vou fazer. Por quê, gente? Por que eu estou fazendo isso? Porque o meu objetivo é descobrir quem é essa constante alfa. Porque o vetor V, eu já sei quem é o vetor V. Ele me deu as coordenadas. Agora eu quero saber quem é essa constante alfa, que se eu pegar essa constante e multiplicar com V, eu vou obter meu vetor projeção. Então, ó, no momento que eu igualo essas duas equações, o que vai acontecer, né? Vou fazer aqui em cima. Vai ficar essa projeção, a norma da projeção, dividido pela norma de U é igual a produto interno de U com V dividido pelo produto das normas. Aí, de cara, o que eu posso fazer aqui nessa equação? Posso simplificar essa norma com essa norma. A projeção de U com V é a mesma coisa que uma constante alfa vezes V. Então, na verdade, isso aqui é a norma de alfa vezes V, essa projeção. E aqui eu não vou mexer ainda. Então, vai ficar produto interno dividido pela norma de V. Ok, só que tem uma propriedade aqui, gente, quando você tem um escalar vezes um vetor dentro da norma, você pode tirar o escalar da norma. Aí vai ficar o módulo de alfa. Só que aqui, só para a gente não... Vamos considerar que o alfa é positivo, tá? Não tem problema. Então, no momento que eu tirar esse alfa daqui, ó, vai ficar norma de alfa, módulo de alfa, norma de V, igual
ao produto interno sobre a norma de V. Só que como esse alfa é positivo, né? Então aqui vai ficar só alfa. Então, eu já consigo isolar o alfa. Basta pegar essa norma aqui, eu quero que ela apareça do outro lado, ela vai aparecer dividindo. Então, alfa, né, lembrando aqui, estou considerando que o alfa é positivo, mas também, se deixasse módulo não teria problema. Alfa é igual ao produto interno dividido pela norma de V ao quadrado. Já que vai aparecer dividindo, já tinha um aqui, vai ficar norma de V ao quadrado. Norma de V é a mesma coisa que produto interno de V com ele mesmo. Você pode deixar assim já, mas se você quiser, você pode escrever que alfa é igual ao produto interno de U com V dividido pelo produto interno de V com ele mesmo. Tá? Então, essa daqui é a expressão que vai nos dar o alfa. Gente, isso daqui, ó, veja bem, aqui em cima você tem o produto interno. O produto interno vai te dar o quê? Uma constante, né? Aqui embaixo é a mesma coisa. Então, isso daqui vai te dar só uma constante. Isso não vai te dar o vetor ainda, mas não tem problema, porque o vetor que a gente quer achar é essa constante, que agora eu já sei como calcular, multiplicada por V. É só isso. Tá? Então, achei a minha constante, agora pega essa constante e multiplica por V. Esse vetor é o vetor projeção que eu queria achar. Tá? Então, não esqueça. Ah, professor, eu só coloquei o alfa na prova, acertei tudo. Não. Se você quer a projeção tem que ser o vetor, né? Mas, da feita que a gente já sabe essas expressões, fica bem mais fácil. Ok, então vamos calcular aqui, vamos resolver um exercício, e aí depois desse a gente finaliza a aula de hoje. Gente, mas reparem. Opa, tem uma pergunta, Paulo? Diga. Tá, vamos lá. Paulo está me perguntando se poderia simplificar onde? Essa aqui, no final? Ah, você diz o V com V? Não, não pode. Não pode. Aliás, inclusive isso é uma boa pergunta, porque de fato, se esse pontinho aqui fosse o produto, como a gente está acostumado, né, o produto usual, claro que você poderia simplificar. Mas cuidado, tá, gente? Porque isso é uma questão de notação. Então, esse pontinho aqui, ele não é o produto normal que a gente está acostumado, né? O produto que a gente só multiplica. Não, ele é produto vetorial, não, desculpa, produto escalar. Então, você não pode simplificar. Você não pode simplificar, tipo, cortar esse com esse daqui. Tem que deixar assim mesmo, tá bom? Diga. Aqui. Isso. Não, sabe por que não, Paulo? Olha, o que o Paulo está perguntando, professor? Se eu jogasse aqui já na fórmula, como é que ficaria, né? Eu vou até fazer logo aqui, Paulo. Vou fazer, ó. Então, no final, ficaria assim. A projeção de U em V ficaria alfa, só que eu já sei quem é alfa é isso daqui. Então, vai ficar produto interno de U com V dividido pelo produto interno de V com V, só que isso aqui é um escalar, vezes o vetor V. Isso aí é para fazer o versor dele? Sim. Não, tudo bem. Só que é a norma ao quadrado também. Então, poderia fazer essa... entendi. Olha, o Paulo está dizendo assim, professor, mas não poderia aparecer o versor aqui, até para simplificar um pouquinho mais? Poderia, só que não esquece que aqui é norma ao quadrado. Então, ficaria produto interno dividido pela norma vezes o versor. Poderia também, não tem problema nenhum. Né? Mas perceba que não ia simplificar tanto assim, porque aqui é norma ao quadrado. Se fosse só norma, aí poderia ficar esse vezes o versor. Acabou. Mas ainda ia ter alguém aqui no denominador. É muito boa essa pergunta, Paulo. Gostei dessa sua visão matemática. Você já pensou em ir para matemática, assim, um mestrado em matemática, né? Nunca impede, né? O engenheiro sabendo matemática é importante. Tá, então é isso, gente. Vamos resolver o exercício, né? Para encerrar nossa aula. Tá, já vai aparecer na tela para vocês. Eu vou logo anotando aqui. Bom, isso aqui é a projeção de U sobre V. Aí ele me dá o meu vetor U como sendo vetor I mais
2j. E o meu vetor v é o vetor 3i mais j. Ok, gente, vamos resolver. Bom, se você quiser, né, a gente está acostumado, você pode escrever, ao invés da base canônica, você escreve coordenadas, né? Então, nesse caso, quem são as coordenadas de u? Aqui, gente. Quem são as coordenadas de u? Em x é 1, em y é 2. Muito bem. E aqui, para ver, você tem 3 em x, 1 em y. Ele quer a projeção, olha só. Ele quer a projeção do vetor u sobre o vetor v. Eu já sei calcular isso daqui. Isso daqui é o produto interno de u com v dividido pelo produto interno de v com ele mesmo vezes o vetor v. Tá? Então, vamos fazer essas continhas, né? Isso aqui vai dar igual. O produto interno de u com v vai ficar 1 vezes 3, que é 3, mais 2 vezes 1, que é 2. Dividido, produto interno de v com ele mesmo. Então, vai ficar 3 vezes 3, 3 vezes 3 é 9, mais 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. Vezes o vetor v. Vou deixar o vetor v aqui assim, por enquanto. Aí tá, gente. 3 mais 2 é 5, 9 mais 1 é 10. Então, perceba que a projeção do vetor u sobre v vai ser igual a 5 sobre 10 vezes o v. Tá? Então, isso aqui, simplificando, vai dar 1, aqui vai dar 2. Então, a projeção vai ser meio vezes v. Aí eu já posso colocar quem é o meu v. Meu v é o vetor 3 e 1. Então, para encerrar, eu obtenho que o meu vetor projeção é igual ao vetor 3 sobre 2 e meio. Então, essa aqui que é a minha resposta. A gente tem 1 minuto. Vamos tentar desenhar isso aqui no plano cartesiano, só para a gente enxergar melhor? Então, olha só. Digamos que você tem aqui plano cartesiano, mas essa aqui já é a resposta, tá, gente? Aí, ó, o meu vetor u é o vetor 1 e 2. Então, bora marcar aqui 1 em x. Aí, bora dizer que o 2 está bem aqui. 2 em y. Então, está bem aqui, ó. Então, meu vetor u é um vetor que sai da origem e chega nesse ponto. Vou colocar aqui. Agora, o meu vetor v é um vetor que sai da origem e chega no ponto 3, 1. Então, vamos dizer que está por aqui. 3, 1 eu já marquei aqui, né? Marco esse pontinho aqui. Então, meu vetor v é um vetor que sai da origem e chega nesse ponto. E olha quem é meu vetor projeção. É o vetor que sai da origem e chega em 3 sobre 2, que é 1,5. Deixa eu marcar aqui 1,5. 1,5 mais ou menos por aqui. E meio em y, que é mais ou menos por aqui. Então, no final, você vai obter esse pontinho bem aqui, ó. Aí, esse pontinho bem aqui, ele é paralelo ao vetor v, inclusive ele está na mesma direção do vetor v, né? Como já é de se esperar. E perceba que também, ó, se você projetar aqui o vetor u, vai dar certinho aqui nesse vetor, né? 90 graus. Então, esse daqui é o nosso vetor projeção de u sobre v. Deu para entender? Alguma dúvida, alguma pergunta? Opa, se tem uma pergunta, diga. Por que multiplica por v? Porque, olha só, não esqueça que o alfa ele é só uma constante. Ah, mas tem 4 vetores aqui. Não, mas é produto interno. Então, isso aqui tudo vai te dar um escalar. Então, eu fiz isso só para descobrir essa constante. Porque quando eu pego essa constante e multiplico por v, eu obtenho o vetor projeção. Tá? Então, por isso que eu tenho que multiplicar, para poder achar o meu vetor de fato. Senão, eu só estou com uma constante, que até então não serve para muita coisa, a não ser que eu multiplique pelo vetor v. Tá bom, gente? Então, é isso. Obrigado pela presença. Boa aula de exercício de sexta-feira. A gente se vê novamente na semana que vem. Obrigado.